Semana passada saiu o trailer da nova série do Demolidor, e entre muitas das imagens que apareceram ali, uma delas foca nos capacetes do Matt Murdock. Isso me fez pensar no trailer de Capitão América Admirado Mundo Novo. Mas calma que eu vou explicar o porquê já já. Oi, eu sou a Vanessa e agora eu vou te explicar exatamente o que o trailer do Capitão América tem a ver com o trailer da nova série do Demolidor. No Capitão América, a gente consegue ver na cena do pouso do Sam que ele vai seguir uma tendência até então que a Marvel está utilizando muito, que é o capacete de nanotecnologia. Ou seja, o capacete vai aparecer e desaparecer conforme o roteiro precisa. Porém, nem sempre foi assim. Voltando lá para 2008, a gente consegue lembrar do Tony Stark quando ele começou a construir a armadura, os problemas que ele tinha não só para construir ela, mas para conseguir entrar e sair dessa armadura. Isso era usado de uma maneira que movia a trama, que criava problemáticas para o Tony. Como a gente consegue ver no final desse filme, quando ele está tentando lutar contra o vilão, só que ele já tirou partes ali da armadura, ele tá sem a mão, tá sem outras coisas que protegem o corpo dele. Então, você não ter uma armadura de nanotecnologia, e sim é uma roupa que você tem que colocar ela e ela tem partes que você vai encaixando, gera uma motivação para a história, cria dificuldades para os personagens continuarem dando andamento naquele filme que está acontecendo. Com o passar dos filmes, a gente foi vendo que esse gesto de tirar o capacete, de revelar a sua identidade, foi sendo usado para fazer cenas de impacto, cenas de grande pesar no filme. O Thor, por exemplo, ele entra num corredor gigante perante todos os seus súditos, o pai que era o rei, e depois dessa entrada pomposa, a gente vê ele tirar aquele elmo dourado lindo e então finalmente revelar o rosto do Chris Hemsworth e toda a sua pompa de Deus do Trovão. Ou então até mesmo o próprio Pantera Negra em Guerra Civil, que depois daquela perseguição de carro com a polícia, com o Buck, com o Capitão América, ele revela sua identidade tirando aquela máscara linda que ele tem e sobre aquele traje que a gente vê que está em cena, que está tudo lá, que não é um fundo verde na roupa. Já voltando ao Capitão América, a gente vê que desde o primeiro filme o personagem tem toda uma história relacionada com o seu uniforme, seja a roupa, seja o capacete, seja aquele sobretudo dele. É uma maneira de referenciar o clássico e mostrar as roupas que ele usaria diversas vezes nesse filme e em outros. Isso é utilizado para contar a história do personagem, para mostrar como aquele símbolo americano se tornou a defesa dos Estados Unidos contra uma guerra, como aquele personagem foi subindo e conseguindo alcançar o seu objetivo, que era apenas ser alguém que estava tentando ajudar as pessoas. Já lá em Soldado Invernal, a gente tem uma sequência incrível de luta contra dois Steve Rogers contra um vilão. E uma das coisas mais marcantes é quando o Steven arranca a máscara e aquele vilão se mostra o seu melhor amigo, o Bucky Barnes. Ou seja, todas as cenas até então, a roupa do personagem, quanto a máscara, o capacete, tinham uma função, elas não simplesmente apareciam e desapareciam. Era para fazer um choque ao público, para fazer uma cena marcante, e estava cumprindo essa função. Inúmeros são esses exemplos, mesmo a Marvel não trabalhando com a identidade secreta. Você tira um pouco do peso, mas você consegue compensar em outro lado. Você pega uma característica marcante daquele personagem, como a máscara do Pantera Negra, e você usa para fazer uma revelação chocante, para você fazer o personagem crescer diante dos olhos do público. Então, a identidade secreta pode não estar lá, mas o impacto continua, você continua impressionado com o que está acontecendo em tela. Porém, a gente pode notar que a tecnologia ela tem um avanço muito rápido nesse universo da Marvel. Tanto que lá em Guerra Infinita, a gente tem uma cena incrível do Tony andando na cidade e revelando a sua armadura de tecnologia. Ela não simplesmente surge do nada, tem toda uma construção, eles andando pela cidade, ninguém sabe o que está acontecendo, de repente aparecem alienígenas, e ele tem que mostrar que a Terra não está desprotegida. Ele está lá para defender a população, para defender o planeta, e ele vai andando, retirando o óculos, e a armadura vai surgindo no peito pela primeira vez daquele jeito. É incrível, a gente lembra até hoje dessa cena. Então, não necessariamente porque é nanotecnologia que ela tem que ser uma coisa genérica. Você aplica ela bem e ela funciona. Outro exemplo nesse mesmo filme, de novo com o Tony, é que você mostra as fragilidades dessa tecnologia também, porque ela não é infinita, ela não vai continuar surgindo. Na luta contra o Thanos, a armadura tem que ficar constantemente se reconstruindo e tirando partes daqui e dali para focar nos pontos principais de proteção do Tony. Há tanto que você vê que ele fica faltando as pernas, fica faltando um pedaço do braço, até que ele é empalado, porque a nanotecnologia foi sendo destruída, ele foi ficando sem armadura. Então, de novo, se você é bem utilizado,
Então, quando é bem utilizado, é um recurso que funciona muito bem nos filmes. O problema é quando você começa a usar isso de maneira excessiva. Nesse mesmo filme, a Marvel já apresenta um contraponto do que eu tô falando, que é o uniforme físico. O próprio Steve Rogers, quando ele aparece, você vê que ele não tá com aquelas roupas genéricas, ele tá com o uniforme do Capitão América, que não vai ser modificado até então. E você vê que ele já tá com uns rasgos, que ele tá sem alguns símbolos, que ele perdeu a marca dos Vingadores. Por quê? Você usa um uniforme, você usa a roupa do personagem desgastada, rasgada, para contar tudo que ele vem passando desde do Guerra Civil. Que ele tá fugindo dos Estados Unidos, que ele tá mantendo os escondidos, que ele tá defendendo as pessoas do jeito dele e que os pensamentos dele, o simbolismo deles mudaram. Que ele não é mais aquele personagem que ele era antes, ele teve uma evolução. Então, sim, um simples estrelinha que você tira do peito de um uniforme mostra como um personagem cresceu entre um filme e outro. Agora, voltando ao assunto inicial, que era o trailer do Demolidor, aquelas máscaras colocadas lá, a própria máscara caindo, me faz questionar por que a Marvel largou esse simbolismo, essas práticas de uniformes físicos, de máscaras, de capacete que a gente consegue tocar, colocar e tirar, por nanotecnologia. Isso, inclusive, para personagens que não têm nenhuma necessidade de tal tecnologia. Porque por mais que sim, a tecnologia do Hank Pym foi utilizada nos uniformes de viagem do tempo, do Ultimato, não necessariamente o Homem-Formiga e todos seus familiares teriam que usar capacetes e roupas de nanotecnologias. A coisa mais clichê que está tendo atualmente é você ver o personagem bater a mão no peito e o uniforme aparecer. Ou então o capacete surgir e sair da cabeça sem qualquer movimentação da pessoa. Ele olha pro lado, tem um capacete, ele olha e não tem. A pergunta que fica é, mas por que então que a Marvel está fazendo tanto disso? Eu consigo pensar principalmente em dois motivos. O primeiro motivo que eu consigo pensar é a praticidade. A praticidade de alteração na pós-produção. Você consegue mostrar o rosto do ator a qualquer momento que você quiser e esconder a qualquer momento que você quiser. Você consegue fazer alterações de uniforme, de história, de background, tudo para facilitar a pós-produção e mexer na história conforme você acha que é necessário. Além disso, essa empresa costuma ser conhecida por tentar evitar vazamentos de fotos de bastidores, de histórias e dos personagens e dos próprios uniformes. Então, sim, um uniforme em CGI, que você consegue depois falar que é nanotecnologia, ajuda nesse segredo. O segundo motivo que eu consigo pensar é deixar o rosto dos atores em tela e permitir que eles, atuem, né? Porque eles são atores. Porém, vamos dizer momentaneamente que eles permitem que os atores atuem com mais amplitude. Mas calma aí que eu já volto nesse tópico. O que a Marvel precisa lembrar é que as cenas de preparação do herói, dele se vestindo, dele colocando aquele uniforme, da câmera rodando e mostrando aquela roupa bonita, como lá no Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando ele arranca a camisa e você vê o símbolo do uniforme dele por baixo, tem um impacto visual. A gente consegue ter um apego não só àquele herói, mas a tudo que ele representa. Além disso, o público é sim capaz de se afeiçoar com alguma coisa que não tenha um rosto exposto na tela. Como eu falei, o próprio Tobey Maguire tinha a máscara, só que a gente conseguia sentir a emoção dele. Tanto que o rasgo da máscara no final do primeiro filme era usado para mostrar o peso, a violência do que estava sendo feito para ele, como o Duende Verde atacava. Ou o próprio Andrew Garfield, no espetacular Homem-Aranha. A gente consegue sentir as emoções dele, mesmo sem uma máscara que imita o movimento de olho. As expressões corporais dele é um jeito de atuação. A intensidade com que ele fala, o tom, toda a maneira de se expressar é uma amplitude de atuação, e não apenas uma câmera focada no rosto do ator ou da atriz. Indo muito além, eu posso citar o Mandaloriano, onde o Pedro Pascal está 99,9% do tempo com uma máscara, e isso não impede a gente de reconhecer o seu tipo de pose, seu andar, sua implicação com a história ou mesmo seu apego com o Grogu. A relação dos dois funciona mesmo com uma máscara tampando o rosto do ator. Falando do próprio Grogu, ele é um animatrônico, ele é um bichinho que tá ali, que não tem tanta movimentação, que ele é bem limitado, porém assim, a gente pega apego pelo personagem, porque ele é bem construído, ele é bem utilizado na história. Então não necessariamente o rosto da pessoa exposto em tela todo o tempo é o que precisa pra gente criar afeição. Atores sabem atuar, de diversas maneiras. Então, sim, tem como deixar o personagem com a máscara, com o capacete, com alguma coisa tampando o rosto, e a gente ainda conseguir torcer para aquele herói. E isso é que a Marvel precisa lembrar. Você pode esconder algumas coisas. Você pode mostrar o rosto do ator em momentos e deixar ele de máscara com o outro. Você pode ter parte do rosto encoberto por um capacete que abre e fecha. Não tem problema nenhum. A nanotecnologia ela não precisa substituir tudo neste universo. A Marvel tem mania de alterar muita coisa. Então, se você já viu bastidores ou trailer do próprio Guerra Infinita ou de Ultimato, você vê que os uniformes foram substituídos,
que os personagens foram retirados e colocados em tela, e juntamente com o fato de que a Marvel ela tá num calendário muito apertado, começando gravações de filmes sem roteiros prontos, ou tentando enfiar mais filmes em um ano do que ela tem capacidade de produzir, o fato da nanotecnologia permite que você faça refilmagens, alterando a história, alterando personagens, fazendo as mudanças que ela acha necessário para tentar suprir a um roteiro mais forte. Ou seja, além de você não ter a confiança nos atores que eles conseguem fazer uma amplitude de atuação, você demonstra uma certa fraqueza nos bastidores da indústria. E não, eu não tô aqui só criticando e falando mal da Marvel, falando que seus personagens não têm que ter a nanotecnologia. Afinal, é totalmente aceitável o Star-Lord que tá lá no espaço fazendo as aventuras dele, ter um capacete que só com encostar no dedo aqui atrás, surge para ele conseguir respirar no espaço. O que falta é a moderação, é saber aplicar a nanotecnologia em personagens, uniformes e roupas de maneira correta. O trailer do Demolidor ele parece ser uma pontinha de esperança de que nós vamos ver novamente roupas reais, capacetes reais, máscaras reais em pessoas, demonstrando sua capacidade de atuação, amplitude dos gestos, das expressões, de sentimentos, de falas. O público vai conseguir sentir o peso daquele personagem em tela, sim, simplesmente porque ele tá lá vestindo uma roupa real, mostrando que ele é alguém do dia a dia que não teria acesso à tecnologia e como isso contribui para a história do personagem, como simplesmente fazer uma máscara ou tirar ela com as mãos, deixar ela cair simboliza a própria queda do personagem naquele momento da história. Afinal, a Marvel já acertou tanto antes em vários aspectos, inclusive nesses, por que não acreditar que ela possa fazer de novo? É isso o vídeo de hoje. Eu queria deixar aqui claro que eu sou fã da Marvel, então não comece a me atacar falando é hate da Marvel. Eu sou hate quando precisa ser hate. A nanotecnologia em excesso realmente tem me irritado. Então se você concorda com isso, deixe seu comentário aqui. Se você discorda, me explica o porquê. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.